Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, João na ilha de Patmos, assim disse: Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Hoje nós vamos conhecer a respeito da revelação do cavaleiro do cavalo amarelo, o quarto selo de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, a revelação de hoje trata-se do quarto selo de Apocalipse. Lembrando que é o Espírito Santo que nos capacita a revelar os mistérios de Deus. Então vamos. Conforme foi lido em Apocalipse 6:8, o anticristo, ele vem na forma do cavalo amarelo, poder. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia. A religião, a estratégia do engano. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada. A espada, amados, trata-se da mentira. A mesma espada que foi dada ao segundo cavaleiro, que trata-se do adversário, o opositor. E também com fome, mas não é com fome da carne, mas sim com fome do espírito, a falta da sã doutrina, o caminho da salvação, com a peste e com as feras da terra. As feras da terra estão descritas no primeiro capítulo do livro de Joel. A invasão, as 4 gerações dos gafanhotos, de forma inumerável, que viriam sobre a terra. Então vamos conhecer o filho do opositor. Essa é a figura daquele que se chama Morte e virá. Vejamos, no livro de Daniel 7, nos sonhos de Daniel, temos a revelação para os irmãos, os filhos de Israel, pois o livro de Daniel, ele é bem semelhante, ele é compatível com o livro de Apocalipse, para os gentios que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então assim Daniel sonhou, e disse o ancião para Daniel, a respeito da revelação do seu sonho: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e aos pés e a fará em pedaços. Trata-se da compatibilidade com o quarto selo de Apocalipse. Ele é o filho do opositor, o anticristo. Nos sonhos de Daniel, no capítulo 7, já foi revelado neste canal que o leão trata-se da figura de Yeshua HaMashiach. As 2 asas são as 2 testemunhas, os filhos de Israel e os gentios lavados no sangue do Cordeiro. O leopardo de 4 cabeças trata-se das 4 igrejas, e as suas asas, os ventos de doutrinas que percorrem a face da terra. O urso, ele é o opositor. O urso, ele é compatível com o segundo cavaleiro, com a sua espada.
mas o urso aqui nesta figura, ele traz as costelas, que, como o adversário quer imitar Deus Adonai, ele também trará a sua trindade, porém a trindade maligna. Ele como pai, o filho dele que trata-se do anticristo, o filho do pecado, da perdição, e o falso profeta. E a última figura é o monstro, é o filho da perdição, que virá após os 10 reinos que viriam sobre a face da terra, pois ele é o 11º. Quem assistiu Apocalipse 2023 neste canal aprendeu a revelação do sonho de Daniel, capítulo 7. Vejamos, nas cartas aos Tessalonicenses, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele escreveu a respeito do filho do mal e disse: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nas cartas de Paulo, o que ele refere isto, ele fala do arrebatamento, do encontro dos servos com o Senhor. Então, amados, ele está dizendo, exortando, que o arrebatamento não ocorrerá antes que se manifeste o filho do pecado. Examinais as Escrituras e conheçam a verdade sobre aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Também Tessalonicenses fala a respeito da invasão do templo. O filho do pecado, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, pois ele quer imitar Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, já foi nos revelado que nós somos o terceiro templo. Ele não quer somente entrar no templo de pedras em Jerusalém, mas principalmente no terceiro templo que somos nós. Porque ele deseja ser onisciente, onipresente e onipotente, pois somente o Senhor, o Eterno, o Criador, possui essas qualidades. E ele trará consigo ferramentas para fazer isso de maneira terrena. Vejamos, as ferramentas que ele vai usar é a desolação, pois como qualquer outra coisa que vai ocupar um espaço, primeiro precisa abrir, criar o espaço. E as ferramentas do anticristo é a desolação. Em Daniel 11:31 fala: dele sairão uns braços que profanarão o santuário. Isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, o louvor a Deus, estabelecendo a abominação desoladora. Ele trará idolatria e ilusões de vaidade. A idolatria, amados, nós já sabemos que ela é uma abominação desoladora. Ela não permite, ela isola que os seguidores da religião tenham experiências com o Espírito Santo do Senhor. E em seguida, as ilusões de vaidade trata-se do narcisismo, pois com as ferramentas da ciência e da tecnologia, as pessoas passam a se auto-idolatrar. Vejamos, em Mateus 24:15, já mencionando a respeito da grande tribulação, que é a perseguição dos servos do Senhor, diferente das 7 taças da ira de Deus. Vejamos, portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e ele colocou entre parênteses, amados, quem lê, entenda, é para compreender os mistérios.
Então, os que estiverem na Judéia, que se trata da igreja, fujam para os montes. Por que para os montes? Porque é nos montes que os servos do Senhor ouvem a voz do Senhor. Então, os que estiverem na igreja, fujam para os montes para ouvir a voz do Senhor. Pois, na grande tribulação, ele trará o anticristo, o filho do pecado. Ele trará a imposição da moeda digital. E ele fará isso através da tecnologia. Essas são as 4 evoluções da tecnologia, dos computadores, celulares, televisores, e de forma que está descrito o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Amados, são 4 evoluções da tecnologia, até chegar ao último, que trata-se do chip, que vai virar moeda universal. No livro de Coríntios 3,16, a confirmação de que nós somos o templo. Nas cartas aos Coríntios, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O nosso corpo é o 3º templo, amados, e não o templo de Jerusalém. Em Apocalipse 13:11, a profecia do filho do pecado. Então vi subir da terra outra besta, poder, o filho do pecado, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ele tem contigo o sistema religioso que o segue, o inferno. Em Apocalipse 13:16, a moeda única, global, assina a imposição dele e fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Trata-se do sistema implantado no corpo humano, o templo de Deus, que somos nós. Em Apocalipse 13:17, a nova ordem global. Isto porque, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Amados, lá na época do ministério do Senhor Jesus, quando ele estava no templo, os fariseus lhe apresentaram a moeda do tributo para César. E o Senhor perguntou: de quem é esta imagem? E eles responderam: é de César. Então o Senhor separou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejamos, em Apocalipse 9:4, fala do selo de Deus. Então, para as feras da terra que viriam sobre a terra, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Os homens que não possuem o Espírito Santo. Então, estes serão danificados, serão marcados com a marca do anticristo. Então, vejamos a diferença da carne e do espírito. Em Apocalipse 14, 9 e 10, a voz do 3º anjo, pois o primeiro proclamou o evangelho do Senhor, o segundo proclamou a queda da Babilônia
E o terceiro advertiu a humanidade: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Lembra que Deus vai destruir aqueles que destruírem o templo? Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Amados, trata-se do juízo para os condenados. E a ordem para os servos do Senhor, para os filhos de Israel e os gentios é: então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Falou com João e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amados, o mistério é que o mar é a simbologia do mundo, e na terra onde estão a erva verde, as árvores, que são os homens, são os servos de Deus. Então este anjo, amados, ele está com o pé no mundo e na igreja, advertindo a todos para que tomem o livrinho e comam o livrinho como alimento da salvação. E através disso virá a nova profecia. Necessário é profetizar novamente os mistérios de Deus, o terceiro selo de Apocalipse revelado, que é o processo de purificação da humanidade, onde revela que os mortos não intercedem pelos vivos, pois sabemos que o culto a mortos é abominação desoladora. Em Apocalipse 11:3, o poder de Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas, nós, os gentios, e aos filhos de Israel, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, amados, vestidas de saco. Amados, é humildade. Os servos do Senhor são vestidos de humildade. Portanto, necessário é selar os servos do nosso Deus para o arrebatamento. Aí sim, depois do arrebatamento, virá as 7 taças da ira de Deus, até o Armagedon, que é o fim do filho do adversário, que é o anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Assim diz o Senhor: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amados, necessário é profetizar novamente as boas novas de revelação do Espírito Santo do Senhor, aceitáveis o selo de Deus. Amados, este canal não contém fins lucrativos, portanto, se faz necessário que os irmãos compartilhem as boas novas, façam a obra do Senhor. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.